algumas notícias aqui da Carta Capital. Tem uma reportagem importante da Veja. Eu acredito que tenha sido alguém da equipe do Haddad que vazou isso para eles, sobre o lobby pesado das apostas no Congresso, que é uma coisa que interfere, inclusive, nos videogames, meus queridos, e nós vamos abordar esse assunto que é muito importante. Eu, inclusive, falei com o Haddad sobre isso diretamente e o que acabou decorrendo também na ação ali no Senado para evitar que fantasy games, que são jogos de aposta disfarçados, passassem uma aprovação ali do marco legal dos games, que na verdade não era marco legal dos games nenhum, não ouviu nenhuma associação de games corretamente. Foi isso que aconteceu por ali. Vamos lá, gente. Vamos aqui para a Carta Capital. Não, vamos primeiro para essa reportagem da Veja, que eu acho que está bem legal. É do Daniel Pereira, reportagem de capa. Aliás, vou mostrar para vocês aqui a capa, que está bem interessante para a gente poder acompanhar aqui, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu pegar aqui isso aqui, porque por mais que eu tenha algumas críticas ao ministro Haddad, é muito importante mesmo que a gente acompanhe todas essas informações importantes. A capa é essa daqui, e vocês podem ver que envolve diretamente o ministro, gente. Ó, jogos de interesse. Em meio à disputa política pelo controle do órgão que vai fiscalizar as apostas esportivas, surge uma grave denúncia. Um deputado da base do governo teria pedido propina para aprovar leis favoráveis a essas empresas e não pressioná-las na CPI, meus queridos e minhas queridas. Vamos curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando. Vamos ler essa matéria da Veja que é muito importante. Apostas. Denúncia de propina em meio à disputa política no setor. Deputado da base do governo teria pedido dinheiro para aprovar leis favoráveis a essas empresas e não pressioná-las na CPI. Na arrastada negociação para adesão do governo, o Centrão sempre pediu o controle de um ministério com orçamento bilionário, engrenagem azeitada para a liberação de emendas parlamentares e ações capazes de impactar o dia a dia dos eleitores. O sonho de consumo do grupo era o Ministério da Saúde, que tem um orçamento de 190 bilhões de reais neste ano. Lula não aceitou com toda a razão. Nízia Trindade tem que ser defendida. O segundo pedido foi o Ministério do Desenvolvimento Social, com um orçamento de 273 bilhões de reais em 2023, boa parte carimbada para o pagamento do Bolsa Família e de benefícios assistenciais. O presidente, mais uma vez, não concordou. Depois de meses de ofertas e barganhas, o Centrão aceitou assumir o Ministério do Esporte, que tem um orçamento de 1,3 bilhão de reais, diante da promessa de que a pasta seria turbinada com o setor de apostas esportivas, que está sendo finalmente regulamentado no país. Não foi apenas uma rendição, um recuo, como parece, mas também um investimento do grupo, já que, segundo a estimativa de técnicos do Ministério da Fazenda, as apostas esportivas movimentam algo entre 100 bilhões de reais e 150 bilhões de reais por ano, fazendo do Brasil um dos 3 maiores mercados do mundo. Como de costume, essa dinheirama despertou a cobiça de forma transparente. O governo propôs taxar 18% do valor arrecadado pelas empresas de apostas esportivas como forma de melhorar as contas públicas. Já nos bastidores do Congresso, quase sempre avessos à necessidade da luz do sol, esse setor bilionário serviu de pretexto para a retomada de um roteiro conhecido, no qual parlamentares apresentam dificuldades para tentar depois vender facilidades. Pelo menos foi essa a história contada ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No fim de agosto, Haddad foi alertado por um assessor especial de sua equipe de que um deputado da base governista teria pedido 35 milhões de reais a uma associação que reúne empresas de apostas em troca de 2 contrapartidas: defender os seus interesses na regulamentação do setor e não transformar a vida dos seus associados no inferno da CPI das apostas esportivas, instalada na Câmara dos Deputados. Como a regularização das empresas em um ambiente republicano são fundamentais para que um governo possa arrecadar tributos, o ministro pediu a um seleto grupo de parlamentares que redobrasse a atenção com os trabalhos da CPI a fim de evitar pressões indevidas ou achaques das chamadas bets, que poderiam afastá-las do mercado brasileiro.
Felipe Carreiras, é líder do PSB e relator da CPI das apostas. Teria pedido 35 milhões de reais a uma associação de empresas de apostas, segundo o relato apresentado à equipe do ministro da Fazenda. Acusação que o deputado nega. Como cabe às autoridades encaminhar aos órgãos competentes denúncias de irregularidades e corrupção, Haddad também perguntou ao assessor que lhe relatou o pedido de propina se a acusação havia sido formalizada e se havia provas contra o parlamentar citado. As respostas foram negativas. O ministro então orientou o assessor, em caso de nova reunião com o denunciante, a convocar a equipe de controle interno do ministério para produzir um documento oficial sobre a denúncia, permitindo assim o seu envio à Polícia Federal e ao Ministério Público. Essa nova reunião não ocorreu. Haddad recebeu os detalhes do caso do assessor especial José Francisco Mansur, que estava no marco legal dos games, estava marcado para ir, acabou mandando uma assessora, cotado para assumir a secretaria que cuidará das apostas esportivas. Advogado com experiência na área de esportes, Mansur foi procurado pelo presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia, que pediu uma conversa em caráter de urgência. Recebido no Ministério, Cardia contou que foi abordado por Felipe Carreiras, do PSB, do Pernambuco, relator da CPI das apostas esportivas, que teria lhe pedido 35 milhões de reais em troca de ajuda e proteção. Ele disse ainda a Mansur, que um assessor do deputado já havia lhe abordado anteriormente e acrescentou que outros integrantes da CPI pressionavam o setor em busca de vantagens financeiras. O suposto achaque, segundo o relato, teria acontecido em pleno Salão Verde da Câmara. O executivo deixou o Congresso, foi até o Ministério da Fazenda e da portaria do prédio e passou uma mensagem para Mansur: preciso falar com você com urgência. Foi autorizado a subir até o gabinete do assessor especial. O encontro e o teor da conversa foram confirmados à Veja por uma fonte qualificada do Ministério da Fazenda e detalhados por um dirigente da associação. Eu estive em contato com o Haddad e com a equipe dele e eu avisei sobre esse perigo das apostas, tá, gente? Eu quero deixar isso documentado aqui. Então, isso tem sido um assunto que está indo de um lado para o outro. Eita, atrás de eita, diz a Érica Caramelo. E os bolsonaristas aí que estão acompanhando a live estão surtados, né, gente? Pinguem superchats. A gente precisa da ajuda financeira de vocês para manter o nosso trabalho, meus queridos. Hoje a gente vai fazer 2 horas de live justamente para que vocês fiquem muito bem informados, meus queridos e minhas queridas. O relato não surpreendeu o assessor de Haddad, que já havia recebido informações sobre abordagens estranhas aos executivos. Mansur também se reuniu com o presidente do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, André Guelfi, e outros 2 diretores da entidade, que representam empresas internacionais do ramo das apostas esportivas. Na ocasião, informado sobre as investidas, ele advertiu que o governo não compactuava com a cobrança de propina, recomendou que nada fosse pago em qualquer hipótese e afirmou que, diante de tal posicionamento, ninguém poderia alegar no futuro ter sido vítima de achaque. Antes da conversa presencial, Mansur já havia enviado uma mensagem com esses mesmos termos ao diretor jurídico do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, de quem foi colega de trabalho numa prestigiada banca de advocacia. É briga de advogado, tá, gente? É só para vocês saberem aí. E dono de bet que não quer ser taxado. Tem que taxar mesmo para a gente acompanhar. Carlos Magno mandou aqui: realmente, o pior Congresso Nacional do Brasil. Quando não são ignorantes, são radicais, extremistas ou terroristas. Muitos deputados sem noção. Só querem guerra e não propõem leis que beneficiem. Dirce, obrigado, querida. Minha singela contribuição quanto aos políticos indecentes que percam seus cargos e paguem pelos seus erros. Esse cara do PSB precisa explicar o que ele fez aqui, tá, gente? Assim como o Irajá estava lá nos Estados Unidos enquanto estava tendo debate temático sobre o PL dos games, né, gente? Procurado, o Instituto confirmou ter recebido do Ministério da Fazenda a notificação. Em diálogo com a assessoria do Ministério da Fazenda, ouvimos uma recomendação que condiz com a nossa forma de atuar e de enxergar a evolução nas relações institucionais. Não ceder a qualquer pedido não republicano que eventualmente viesse do governo ou do Congresso. Seguimos firmes com esse propósito. A associação comandada
por Cárdia também divulgou uma nota sobre o caso. Essa questão nunca foi tratada no âmbito do Ministério da Fazenda. A NJL, a Associação Nacional do Jogo Legal, reforça que é a favor de uma discussão clara, objetiva e republicana sobre toda e qualquer matéria em tramitação no Congresso ou em discussão no governo que trate sobre regulamentação das apostas esportivas. Apesar do posicionamento da entidade, Cárdia confidenciou a algumas pessoas ter sido avisado por Mansur, inclusive que o ministro já havia sido informado sobre o caso. Apontado como autor do pedido de propina, o deputado Felipe Carreiras é líder do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, tem boas relações com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que deve estar por trás disso, que o escolheu para ser o primeiro a comandar na atual legislatura o maior bloco partidário da casa. Além do protagonismo na CPI das apostas esportivas, Carreiras relatou o projeto que libera o jogo no Brasil, já aprovado na Câmara e à espera de análise no Senado. Quando Mansur se reuniu com Wesley Cárdia no Ministério da Fazenda, ocasião em que ouviu o relato sobre o pedido de propina, o deputado era considerado favorito para relatar a regulamentação das apostas esportivas, mas acabou preterido dias depois. A Veja Carreiras disse ter participado de eventos de lançamento de 2 associações, assim como outros parlamentares, e admitiu ter se reunido com Wesley Cárdia e André Guelfi, mas garantiu que nunca, termo que repetiu 3 vezes na sequência, nunca pediu propina a nenhum deles e a nenhum dos associados das entidades. É uma grande injustiça comigo, vale ressaltar, mais uma vez, nenhuma evidência material foi apresentada contra o deputado. Esse aí foi o Guelfi aí que avisou que está envolvido nesse escândalo. No início de agosto, Wesley Cárdia e André Guelfi foram convidados a prestar esclarecimento à CPI das apostas esportivas. Segundo Carreiras, a medida foi necessária porque não dava para mergulhar no foco principal da comissão, a manipulação de resultados de partidas de futebol, sem entender como funcionavam o setor de apostas e as próprias empresas. Carreiras também alega que, desde o início dos trabalhos da comissão, preferiu tratar com as 2 associações em vez de fulanizar em companhias específicas, até para não lançar suspeitas indevidas sobre elas. Tem algum indício de participação das bets no esquema de manipulação de resultados? Zero, declarou o deputado. Uma das partes integrantes da comissão pensa diferente. Uma parte, aliás, que recebeu dos representantes das empresas o sugestivo apelido de Mad Dogs, cachorros loucos. Uma consulta à página da comissão na internet, feita na quarta-feira, dia 20, mostrava a existência de 280 requerimentos em tramitação. Do total, 22 pedem alguma quebra de sigilo. Um deles solicita a quebra de sigilo bancário, justamente de André Guelfi e Wesley Cárdia, e foi apresentado pelo deputado Luciano Vieira, do PL do Rio, dias antes de Cárdia e Guelfi serem recebidos para conversas com o assessor do Haddad. Autor de 18 dos 22 requerimentos de quebra de sigilo, Luciano Vieira alegou genericamente a necessidade de apurar práticas criminosas na movimentação financeira das apostas. Na mesma época das reuniões entre o assessor da Fazenda e os representantes das associações, o deputado Beto Pereira, do PSDB, apresentou 3 requerimentos pedindo a quebra de sigilo das empresas Sportingsbet, Betway e Betson. As 2 últimas têm como representantes no Brasil, respectivamente, um diretor do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável e o próprio Guelfi. Todos os 3 requerimentos têm a mesma justificativa. Diante da relevância do tema e dos fatos investigados por esta comissão parlamentar de inquérito, se faz necessária a quebra de sigilo da empresa. A apresentação de requerimentos é parte importante de qualquer investigação e não encerra a priori qualquer tentativa de obtenção de vantagem indevida. Pelo contrário, é um instrumento poderoso e necessário de apuração. O que chama atenção nesse caso são as coincidências, meus queridos e minhas queridas. Estamos com uma audiência muito boa, quase 1000 likes. E vamos bater aí, faltam R$15 para a gente bater a nossa meta mínima, gente. Vamos lá para todo mundo ficar por dentro de tudo. E zoem o bolsonarista no nosso chat, gente. Deem aquele carinho gostoso nesse cara aí que está completamente perdido no que ele está pensando aí. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Pelo contrário, é um instrumento poderoso e necessário de apuração. Que chama atenção nesse caso são as coincidências. Vamos lá. Olha lá, o Fufuca e o Lula. E o coitado do Jesus ali no fundo triste.
No caso da CPI das apostas esportivas, a quantidade de requerimentos propostos e, principalmente, o fato de poucos terem sido efetivamente votados provocaram uma tensão entre o relator, Felipe Carreiras, e outros integrantes, como os deputados Marcelo Álvaro Antônio e o Wellington Roberto. Olha, o Marcelo Álvaro Antônio, vocês lembram quem é ele? Laranjal do PSL no começo do governo Bolsonaro, gente. Marcelo Álvaro Antônio era o ministro do Turismo. Deixa eu até ver se é isso mesmo. Marcelo Álvaro Antônio. Que, aliás, uma pessoa que eu conheço diz que ele é um cara super gente boa, mas enfim, bolsonarista, né, gente? Ele foi o ministro do Turismo, exatamente, de 2019 a 2020, do governo Bolsonaro. Vamos acompanhando aqui, para a gente ficar por dentro de tudo. Que reclamaram frequentemente da falta de vontade para apreciação dos textos. Veja, perguntou a Carreiras por que, se ele mesmo disse que não havia indícios contra as bets, foram apresentados tantos requerimentos de convocação e quebra de sigilo das empresas e seus representantes. O que você imagina? Devolveu o deputado, tangenciando a resposta. Na sequência, ele mesmo ponderou que os requerimentos não foram votados porque não havia nada que justificasse os pedidos. Pela regra, cabe ao presidente da comissão pautá-los. Para você quebrar o sigilo da empresa, é preciso ter indício de alguma coisa. Não dava a partir de uma investigação sem qualquer indício sobre as casas de apostas, acrescentou. Por decisão de Arthur Lira, a comissão será encerrada no próximo dia 26, ao contrário do que queriam alguns dos seus integrantes. Já a regulamentação do setor das apostas esportivas continua em curso. Em 13 de setembro, a Câmara aprovou a taxação de 18% dos valores de arrecadação arrecadados pelos bets, assim, excetuando os prêmios pagos, o que pode render entre 2 bilhões de reais e 12 bilhões de reais por ano aos cofres da União. Para ser formalizada no mercado brasileiro, cada empresa terá que pedir autorização e pagar uma concessão de 30 milhões de reais. As associações do setor defendem, entre outras coisas, uma taxação menor. Técnicos da Fazenda chegaram a sinalizar uma redução da alíquota para algo entre 10% e 12%, depois de serem lembrados que, quanto menor a cobrança, maior será a formalização e, assim, a base de contribuintes. Os deputados, no entanto, mantiveram um percentual de 18%. Mas eles também promoveram algumas mudanças. Com o Centrão à frente do esporte, agora comandado pelo deputado licenciado André Fufuca, eles decidiram que a pasta receberá 4% do tributo arrecadado e não 1%, como proposto inicialmente pela equipe de Fernando Haddad. O projeto seguiu para o Senado. Ainda não está certo de quem comandará a Secretaria das Apostas Esportivas ou quais atribuições que ficarão com a Fazenda e quais ficarão com o esporte. Há muito a ser debatido, há também muitos interesses em jogo do governo, dos congressistas, das empresas e dos espertalhões que sempre tentam tirar a sorte grande quando a disputa envolve regras dessa magnitude, meus queridos e minhas queridas. Ótima matéria, explica muita coisa e que bom que coloca à mostra o Centrão e o poder que ele está tendo aí de tentar passar para frente mesmo corrupção, tá, gente? Isso aí é a corrupção no seu estado cada vez mais simples, meus queridos e minhas queridas. Pinguem superchats, gente, vamos lá. Contribuam com o canal, temos aí mais de 200 pessoas nos assistindo, quase 1000 likes, para todo mundo ficar muito bem informado, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá para a gente